Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, apresentando o nosso sábado, pedindo para o Senhor vir nos guiar, nos orientar, nos moldar e nos capacitar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a consolação e a direção do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por mais uma manhã, onde estamos de pé, Senhor, prontos para enfrentar as atividades deste dia. Este dia maravilhoso que o Senhor preparou. Nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar toda a nossa atividade. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão ainda trabalhar, aqueles que estão em um momento de descanso, aqueles que estão em passeio com a família. Que o Senhor Deus possa manifestar a tua bênção, sarando, curando, libertando, Senhor, as almas, as vidas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão em grande aperto e dificuldade na área, Senhor, da saúde. Momentos, ó Senhor, em que nós estamos descansando no trabalho, eles estão nas filas dos hospitais, estão à espera de um transplante, estão à espera de um exame, estão, Senhor, em desespero. Que o Senhor possa ajudá-los neste momento. É só o Senhor Deus que pode abrir a porta e dar a consolação que esta alma, que esta vida precisa. Oramos pelos encarcerados, oramos, ó Senhor, pelos policiais, pelos médicos, oramos, ó Deus, pela sociedade de modo geral. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o nosso país, a nossa nação, abençoando, Senhor, a cada estado, abençoando a cada cidade. Que, Senhor, o número de criminalidade venha diminuir e que a paz venha aumentar. Senhor, que as drogas venham sair, ó Deus eterno, do nosso meio. Ó Deus, o Senhor é poderoso para que a nossa sociedade seja cada vez melhor, e nós apresentamos ela e pedimos, ó Deus, a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, dê proteção, cuidado, amparo e libertação sobre a nossa nação. Nesta manhã, nós lhe pedimos, ó Senhor, fala conosco, nos ensina, nos admoesta, nos orienta. Ó Deus, amplia a nossa mentalidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nossa leitura devocional está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 a seguir. Diz o texto sagrado: E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus, ele faz uma indagação aos seus discípulos, lhe pedindo para eles responderem quem a sociedade estava dizendo que eles eram. É nessa expressão em que Jesus faz aos seus discípulos que os seus discípulos respondem este versículo tão maravilhoso e tão dito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um dos versículos mais maravilhosos que temos no Novo Testamento, uma declaração verdadeira, uma declaração à altura. Tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Mas nós vamos observar este trecho da palavra do Senhor e vamos tirar 3 lições maravilhosas. A primeira lição é que Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas dizem. E então eles respondem: as pessoas estão dizendo que você pode ser qualquer um dos profetas. E então Jesus ele faz a pergunta, mas agora para os discípulos: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é isso? Jesus ele mostra que o que importa não é o que as pessoas dizem quem é Deus, mas o que eu entendo, qual é a revelação, como os meus olhos foram abertos acerca de Deus. Veja que Jesus está falando de si. Jesus pergunta o que as pessoas estão dizendo. E eles dizem, as pessoas dizem que você é isso, aquilo e aquilo outro. E então Jesus olha e diz: mas vocês, o que vocês estão achando? Esta revelação pessoal nós devemos ter. Não podemos andar pela mente das outras pessoas, mas devemos ter um contato com Deus, um contato com Jesus que nos faça ter a nossa interpretação. Entende? Jesus pergunta: qual é a interpretação das outras pessoas? E eles dizem: o Senhor pode ser qualquer um para eles dos profetas. E Jesus então diz: e a sua interpretação? O que você acha de mim? O que você vê em mim? Por que vocês estão atrás de mim? Esta é a revelação pessoal. Quando nós observamos e aprendemos isso, nós então começamos a trilhar um caminho a sós com Deus. É maravilhoso ter uma liderança, ter alguém que nos leva à oração, ter alguém que nos leva a entender a Bíblia. Mas melhor do que isso é ter este senso dentro de você, dentro da sua alma, que te leva a ter a visão de Jesus. Aleluia! Uma visão própria, uma visão particular. Esta é a primeira lição. A segunda lição que nós vemos é a expressão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A visão que Pedro tem é única e particular dele. Ninguém mais tem a visão. Veja que todos os discípulos falaram do que os outros pensavam quem era Jesus. Jesus pergunta: quem dizem as pessoas eu ser? Então os discípulos responderam: alguns dos profetas. Mas quando Jesus faz isso no modo pessoal: e o que vocês acham que eu sou? Os discípulos se calam e apenas Pedro tem esta revelação de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque dos demais somente você está tendo esta revelação, esta visão, que eu sou Cristo, ou seja, eu sou o ungido, eu sou o enviado, eu sou o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. É só você que está tendo esta visão. Isto nos mostra que nós devemos ter esta visão de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Esta é a visão que nós devemos ter de Jesus. Não é religiosidade, não é uma questão de cultura, não é uma questão associada a uma classe de uma igreja. Não. A questão é que nós devemos enxergar Jesus como o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Não é um curandeiro, não é alguém que está somente para curar ou para abençoar. Não, é o Cristo, o Filho do Deus
vivo, aquele que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, o Cristo enviado, o Messias, aquele que nos perdoa, que nos alcança, o Filho do Deus vivo. E Jesus então vai falar: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui nós temos a terceira lição, que esta revelação vem do céu. É Deus que abre a visão, é Deus quem faz entender. E isto não é algo do acaso ou uma imaginação, não. Deus faz os nossos olhos serem abertos e nós começamos a enxergar Jesus não de forma religiosa, mas como nosso Salvador. Nós não observamos mais Jesus de forma cultual, mas observamos Ele como nosso remidor, Salvador, aquele que nos alcança, aquele que nos perdoa, aquele que nos liga a Deus. Deus faz os nossos olhos serem abertos. Aleluia! Por isso é necessário, se você ainda não tem esta visão de Jesus Cristo como Salvador, como aquele que te salvou, te libertou das cadeias do pecado, é necessário você pedir para o Pai ampliar a sua visão, abrir a sua mentalidade para que você assim enxergue. Ou se você tem alguém na sua casa, algum parente que ainda não tem esta visão de Jesus, do Evangelho, você precisa orar para que Deus abra os olhos desta pessoa, para que ele e para que ela enxergue Jesus como Salvador. Até o dia em que ela disser: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Fiquemos com esta palavra, então, que nós possamos ter esta visão particular de Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e esta visão foi Deus quem nos deu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante desta palavra nós oramos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, entendemos que Jesus é o Cristo, o Filho do Senhor, que veio à terra para nos limpar, para nos purificar, para nos resgatar, para nos santificar e para nos levar para o céu. É o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos liga contigo. Senhor, te louvamos por esta bênção, por podermos enxergar esta verdade, Senhor, e andar sobre este caminho glorioso, sobre as pisadas de Jesus. Senhor, dê um dia abençoado para os teus filhos, dê graça, dê força, dê, Senhor, ó Pai, restauração na área familiar, na saúde, na área espiritual. Renova, Pai, em nome de Jesus, todas as nossas atividades. Seja conosco, nós te amamos, nós te glorificamos, tu és o nosso Redentor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que Deus te dê um dia abençoado e até o próximo vídeo, querendo o Senhor.